Então bora ver um viciado em musculação reencarnando numa época que praticamente essa academia não existia. As manhãs em Joseon começam cedo. Não, devo dizer, eu consegui para que isso aconteça cedo. Ele sai do palácio e vai em direção a outro lugar. Quando chega já tem dois caras fazendo treino dele de bíceps. O cara, grande príncipe, você veio aqui para seu exercício matinal? Sim, por favor abra o portão. Quando ele abre já vê os caras focados no treino. Dois caras já ficam conversando e do nada ficam mostrando o músculo um para o outro. O príncipe olha pro lado e já tinha um quase morrendo fazendo aquela caminhada, e no outro lado já tinha o cara no supino, já tava virando super saiyajin de tanta força que ele tava fazendo. Ele olha ao seu redor, todos estavam fazendo cada um exercício diferente, e olha a cara do desgraçado, estava babando e ainda fala: os músculos dos meus membros estão sendo aprimorados tão bem. Como instrutor de esporte e fisiculturista, haveria algo que pudesse me fazer feliz do que isso? Choi, um jovem comum da República da Coreia do Sul, que estudou alimentação e nutrição na faculdade só para se tornar um treinador de fitness completo. Aprendi musculação pela primeira vez no serviço militar, estando em uma unidade de linha de frente, sem atividades recreativas. Tá porra, Triboluna rolou solto lá no quartel. A mãe da pergunta: você é meu filho? E ele continua: naturalmente ir na academia se tornou minha única consolação. Mesmo depois de voltar da faculdade, não desisti do exercício. Ele tava lá estudando e as mulheres se perguntando por que um professor de educação física está fazendo uma aula sobre a história do início da dinastia Joseon. A mulher responde: ele é do departamento de história. Depois de algum tempo o prota já aparece 3 vezes maior do que antes, tá porra. As mulheres já ficam espantadas com o tamanho do prota que tá agora. Ela ainda fala: não importa como você olhe pra ele, eu não acho que ele seja do departamento de história. O show continua: de qualquer forma foi graças a isso que consegui meu certificado. Foi uma ocasião rara em que tive uma festa de comemoração com meus amigos, e se houve algo diferente do habitual, fui eu bebendo álcool, que normalmente eu não faço pelo bem dos meus músculos. Ele chega na casa dele e começa a ver alguns vídeos. Ele olha um e se interessa pelo título que dizia: a razão pelo qual o grande rei Senjeong teve uma vida curta. O prota já pensa, é porque ele não se exercitava. Fico pensando como seria a vida de um fisiculturista na Joseon. Nesse momento algo acontece e dizia: então a história de Joseon será reescrita. O prota já cai no sono, mas nesse momento alguém fica chamando: grande príncipe, você precisa acordar. O prota já pensa: que dor, onde está meu celular? Espera um minuto. Ah, eu bebi muito. O que é isso? Uma Anoki? Acho que ainda não acordei direito. Mas nessa hora ele já fica espantado e dá um grito. O cara do lado de fora já fala: grande príncipe, você tem que acordar agora. E o prota lá dentro assustado se perguntando: por que de repente me tornei uma anchovar? Não, isso não pode ser real. O cara não se assustou com outra coisa, só foi com o músculo dele que ele perdeu. Quando ele abre a janela já se assusta porque tudo tava diferente. Ele pergunta: ei, meu nome, qual é meu nome? O cara responde que o nome dele é Yu. Então o nome de nascimento do meu pai é Iido, o quarto rei de Joseon. Além disso, ele é mais conhecido popularmente como Rei Sejong o Grande. E o meu nome na história era mais conhecido como o Grande Príncipe Suyang. Como assim eu acabei na era Joseon? Depois de algumas horas o prota sai e vai em direção ao encontro do rei. O cara, o Grande Príncipe Jinyang, está entrando. Ele só pensa: ainda sou chamado de Grande Príncipe, então provavelmente ainda é antes de 1445. O prota já fica nervoso em saber que vai encontrar o grande rei Senjeong, mas quando ele vê, não era nada do que ele estava esperando. Olha a cara do prota. O rei já ordena que ele vá para a sala dos nobres e reescreva os livros lá com letras maiores. O prota vai em direção aonde foi ordenado e pensa: finalmente tenho uma chance de visitar a sala dos nobres nessa vida. Ele olha o livro e percebe que consegue ler o que está escrito, e diz que parece que as memórias do proprietário original deste corpo permaneceram, mas ele percebe que a letra do livro não era tão pequena assim. Ele analisa como o rei está e percebe que ele está com diabetes, e é por isso que ele acha que a letra dos livros estão tão pequenas, já que ele não consegue enxergar muito bem. E se isso continuar assim, está claro que acontecerá mais tarde na história. Em breve o rei falecerá. No final, Danjong se tornará rei. Não, eu não vou deixar isso acontecer. O irmão mais velho do prota chega e fica conversando por algum tempo. Depois deles conversarem, o prota já pensa: eu fiquei tão nervoso
nervoso durante aquela conversa que a parte de trás do meu pescoço está rígida agora. Ele já começa a se alongar e no final ele já fica com uma cara de feliz. Mas só que os caras que estavam lá já ficam sem entender nada do que ele tava fazendo. O prota já pensa, ele não sabe o que é alongamento. Neste período há um médico que podem dar massagens, mas só que não é tão eficaz. Ele já começa a explicar, mas só que os caras já estavam ficando sem entender e ele resolve explicar na prática. Ele repete os mesmos movimentos que ele fez anteriormente e no final olha só como os caras já ficaram. No dia seguinte o irmão do prota já chega e já fica pensando o que porra eles estão fazendo. Os caras estavam tudo se alongando. Depois de algum tempo o prota já sai para comprar algumas ervas. O cara que estava acompanhando ele já fica pensando. Apenas mais cedo ele comprou planta camaleão, ervas aromáticas e raiz de agéricas e agora um monte de óleo. Não consigo entender o que ele está planejando. Se minha memória não falhar, o grande príncipe Su Yang morreu de dermatite grave. Até encontrar uma forma de voltar ao presente, tenho que encontrar uma solução para isso o mais rápido possível. Para uma doença de pele simples pode ser crítico durante esta época. Nesse momento chega uma mulher falando, parece que você tem visitado a aldeia com frequência ultimamente. E essa era a esposa do príncipe. Ele já fica, sim, eu tenho uma esposa. Fique calmo, precisa agir naturalmente. Ele explica porque ele estava visitando frequentemente a aldeia e o que ele precisa mais nessa era de sabão, já que a doença de pele pode aparecer quando você não lava uma roupa direito e também pode acontecer até na musculação. Só que eu costumava trabalhar em uma academia e já tive experiência de fazer sabão. A receita era bem simples. Com esse método até na era Joseon seria possível fazer sabão. Ele termina de explicar para ela sobre isso e depois ela vai embora e ele fica pensando o que está acontecendo com este casal. A harmonia parece não ser boa. Depois de algum tempo o prota já estava vendo se conseguia fazer sabão. Ele termina e já consegue fazer um e pensa, ainda há muito a melhorar, mas a capacidade de limpeza é aceitável. Mas já que o ingrediente principal é o óleo de gergelim, o cheiro não é muito agradável. E se resolvermos esse problema do cheiro, será possível produzir em grande escala. Agora o próximo problema é a saúde do rei, já que ninguém conseguiu fazer o rei se exercitar. Mas até mesmo a minha forma física é um problema, não posso ensinar musculação com um corpo desse. E ele já mete a pose do Arnold Schwarzenegger, mas os caras já ficam sem entender nada. E ele continua, que tal transformar a musculação em uma disciplina acadêmica, um livro que registra a disciplina de construir a si mesmo e moldar o corpo, com o nome Secretário da Construção Corporal. No outro dia o prota já tá focado no treino, fazendo uma barra. Ele já passa por exercício de tríceps, depois para flexão, e o cara já lança aí um treino de abdômen também. O cara tá focado. Depois ele já pensa, impressionante conseguir fazer 15 flexões seguidas sem cansar, com um excesso de gordura abdominal. Nessa hora alguém chega e fala, grande príncipe, eu trouxe os materiais que você encomendou. E olha só o que o desgraçado tinha mandado fazer, os halter. Ele já fica feliz e quer acertar o preço logo, mas depois os caras vão embora e ficam falando que o prota tá ficando louco. O prota não perde tempo e já tava fazendo um bíceps com o halter. A mulher do prota vê e já fica se perguntando o que ele tá fazendo, já que ele não tinha esse costume. Antes ele pensava só em caçar e agora ele tá obcecado por objetos estranhos. Calma que daqui a um tempo você vai entender o prota. Depois de algum tempo ela vai tomar um banho e já fica apaixonada pelo sabão que o prota tinha criado. Depois ela vai ao encontro dele e diz que gostou muito do sabão que ele criou, só que não tinha um cheiro muito agradável. Ele já fica pensando o que ele pode comprar para melhorar o cheiro, só que pode sair muito mais caro do que ele imagina. Mas a mulher do prota já dá uma ideia para ele e ele fica feliz por saber que vai ser muito mais fácil de conseguir esse material. Ele pega e agradece ela, mas nesse momento o prota já tava com o shape em dia. Quando ela percebe, ela já fica toda vermelha. Depois de alguns dias ele foi visitar a região de Gainchon, uma vila bem pobre. O cara já pergunta o que o príncipe veio fazer em um lugar humilde como esse. O Choi se lembra que esse cara o ajudou a tentar expulsar os cervos do matagal e por causa disso ele resolve recompensá-lo com alguns alimentos e não queria nada em troca, somente que ele informasse a cada quinzena sobre o crescimento e o peso dos seus filhos, e não só para ele, mas também para 20 famílias, já que também isso fazia parte da sua pesquisa. O prota, esse registro certamente será de grande ajuda para melhorar os hábitos de alimentação do rei Senjong. Logo em seguida ele vai em direção ao ferreiro e pergunta, consegue fazer? O cara, não sei ler, mas entendo os números. Uma peça redonda de ferro pesa 30 kg, isso não é o peso comum de 3 tampas de panela no estilo de Varsóvia. Você está planejando encaixá-las em um pino pontiagudo? O prota, exatamente, isso significa aproximadamente 4 em cada lado. O cara já se assusta, o que? Se houver 8, isso não seria 240 kg no total? O prota, para ser honesto, no final seria necessário um peso ainda mais poderoso. Esta barra tinha que suportar pelo menos uns 300 kg. Tá
porra. E ele pensa que nessa época seria possível até fazer uma pistola. O cara do seu lado já ficou elogiando pela capacidade de inventar as coisas e ele já fica se achando. Nessa hora ele olha pro cara e fala: olho do treinador ativado, e analisa todo o corpo do cara mesmo com roupa, e já imagina ele treinando o cara e diz: quero que você se torne o primeiro aluno do meu caminho para aperfeiçoar o corpo, e se tudo der certo você não terá rivais em todo o Joseon. O cara agradece, mas olha só a expressão que o prota tava lascado na mão dele. No dia seguinte o Shoei vai ao encontro do seu irmão e quando ele vê, ele já percebe que o prota já tinha perdido peso. Eles ficam conversando por alguns minutos, mas nesse momento o prota pega uma caixa e oferece um sabão como um presente para ele. Seu irmão usa e já acha muito útil para a limpeza. Ele escreve um decreto e o prota lê: consegui me livrar da sujeira com a ajuda do produto chamado sabão criado pelo grande príncipe. Para evitar sujar os livros, todos os funcionários devem lavar as mãos com ele toda manhã e noite. O seu irmão ainda dá outras ideias para ele e o prota fica impressionado e diz: não é à toa, afinal ele é o primeiro filho do grande Senjong, não, o futuro rei Munjong. Na mesma hora, no ferreiro que o prota tinha encomendado os pesos para eles: você tem certeza que o grande príncipe Jinyang encomendou exatamente isso? O ferreiro responde sem dúvidas e o cara fala: assim seja, você mesmo sabe o que espera se cometer algum erro. Depois do cara ir embora, o velho diz: os itens que o grande general Jinyang encomendou devem ser imediatamente derretidos e destruídos. O cara: o que? Mas os prazos já estão se aproximando, os danos serão colossais. O velho já fica puto e fala: quer dizer que pra você as moedas valem mais do que a vida, então vai em frente. Nós não sabemos a intenção dele ao fabricar essas barras de ferro. O cara que tinha perguntado sobre o prota fala: o segundo príncipe, incapaz de merecer o direito de sucessão, gasta uma grande quantidade de recursos na compra de ferro. Dias a fio tem forjado seu corpo. Príncipe Jiang, finalmente sua verdadeira natureza está se revelando. Comente se quiseres a segunda parte. E deixe o seu like e também se inscreva que eu trarei a segunda parte com mais de 30 minutos. E fui!